Criança interior. Você já ouviu falar nesse assunto? Você cuida da sua? Como você faz para cuidar da sua? Para olhar para a sua criança interior? Parece um assunto simples, mas ele é bem complexo. Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que embora muitas pessoas achem que ele não seja tão complexo, ele é um assunto bastante complexo. Geralmente, nós estamos acostumados a ouvir essa terminologia, né, o conceito de criança interior, associado aos aspectos difíceis que nós passamos. Então, geralmente a gente ouve falar, precisa cuidar, precisa acolher a sua criança interior, você precisa olhar para ela, trazer os aspectos dela. Mas será que a criança interior ela só nos dá, ou a gente herda dela, aspectos negativos, coisas difíceis que nós temos que trabalhar durante toda a nossa vida? Ou ela também traz aspectos positivos que nós também podemos agregar na nossa vida adulta? O que acontece? Por que o termo criança interior? A psicologia, a psicanálise e as ciências humanas estudam, né, de uma forma geral, do 0 aos 7 anos, as crianças guardam uma quantidade de informação imensa e entre essas informações também elas guardam memórias, tanto positivas quanto negativas, e que vão formar as crenças, os padrões, aquele montante de informação que ela vai levar para o resto da vida dela. E isso é guardado através de traços mnemênicos, que é um conceito da psicanálise, que vão ficar lá dentro do nosso... Tem todo um processo, eu não vou aqui explicar neurofisicamente, ou neurologicamente como isso acontece, mas esse período dessa primeira infância ele é fundamental para a formação do adulto que nós vamos ser. É importante também dizer que todos esses aspectos eles ficam guardados no nosso inconsciente e a gente tem gatilhos que eventualmente surgem e pode ser através de um cheiro, de uma música, de um som, pode ser através de um tato. Todos os sentidos, né, ajudam a criança a formar essa percepção do mundo e é isso que fica guardado no nosso inconsciente. E as situações vão trazendo gatilhos. Por exemplo, eu posso escutar uma música que eu ouvia quando criança, num momento muito feliz, e isso me remeteu a uma sensação, uma emoção de muita alegria. Isso é o que acontece com a criança interior. Então, nós trazemos da criança interior a alegria, a criatividade, a felicidade, a vontade de brincar, a leveza com que a gente lida com as nossas relações, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos. Então, são todos aspectos muito positivos e que a gente traz essa criança, principalmente a criatividade, porque a criança, por não ter a mesma trava que o adulto tem, não ter as mesmas barreiras, ela consegue trazer esses conceitos, essas emoções, vamos chamar assim, para a vida adulta. Então, a criatividade, por exemplo, é super importante e vem da criança interior, dessa criança interior que flui livremente na nossa vida adulta. Se você quer entender um pouco mais sobre as fases de desenvolvimento da criança, nós temos no site um material muito bacana da Mônica Damini, que é psicanalista, que fala de todas essas fases de desenvolvimento da criança. E aí você vai poder entender um pouco mais essa fase dos 0 aos 7 anos, como ela é importante na vida da criança, de acordo com o que a psicanálise e a psicologia subdividem. Como que a criança interior se manifesta na nossa vida adulta? Através das nossas reações, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, né, das nossas reações diante de algumas situações. Então, são momentos onde a criança interior pode surgir. E a gente vê muitos adultos que se divertem fazendo as coisas exatamente porque tem essa criança interior muito bem trabalhada. Vale dizer uma coisa que eu acho que é bastante interessante da gente compreender. Quando a gente fala de criança interior, a gente não está falando do adulto infantilizado.
é diferente. A criança interior é a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, que nós construímos nessa primeira infância, e não o adulto infantilizado que age como uma criança, que é até o que a gente vai abordar com relação aos aspectos negativos de se manter muito vivamente essa criança conduzindo a vida do adulto. Então, essa é uma questão que a gente tem que diferenciar. O adulto, a criança interior bem trabalhada não é o adulto infantilizado. O adulto infantilizado é um adulto que precisa trabalhar seus conteúdos, suas emoções, para que haja dentro da vida adulta de uma forma adequada, de uma forma emocionalmente equilibrada. É diferente uma coisa da outra. Como se forma a nossa criança interior? Através das experiências que ela vive com os pais, com a família de uma forma geral, na escola, dentro das egrégoras religiosas, com os amigos, enfim, todos os lugares, né, e todas as egrégoras que a gente participa, todos os sistemas, falando como a questão sistêmica, todos eles ajudam a criar e a compor essa criança. Então, de acordo com o ambiente que ela teve, de acordo com as egrégoras que ela participou, os grupos que ela participou, ela vai criando percepções desses meios e vai trazendo para o seu inconsciente e deixa tudo lá guardadinho. Algumas coisas elas estão no nosso consciente, mas muitas das coisas que acontecem são registradas e enviadas para o nosso inconsciente. Se você quiser ler um pouco mais sobre a criança interior, nós temos no site vários artigos que falam sobre isso. Nós vamos deixar alguns links na descrição e aí você dá uma procurada aqui e olha lá, tá bom, gente? Esses aprendizados, essas percepções, eles acabam ficando no nosso inconsciente e ficam lá bem quietinhos. Toda vez que nós temos memórias, gatilhos de coisas boas que nós vivemos, por exemplo, uma alegria, o perfume da nossa mãe quando nós éramos pequenos, o cheiro de um bolo que a vovó fazia, qualquer coisa desse tipo, os nossos sentidos vão buscar essa memória e mesmo que a gente não perceba, que a gente não tenha consciência que isso está acontecendo, ele traz para a gente a emoção, porque na criança interior, como nós guardamos a informação? A gente guarda aquele gatilho, aquele estímulo, né, que é ou o cheiro ou que vem através dos sentidos, com uma emoção. Então, elas podem ser boas ou negativas. E é isso que acontece quando aquele estímulo, aquele gatilho é acionado em qualquer forma, em qualquer lugar, essa emoção vem junto. Acho que alguém já deve ter assistido o filme Divertidamente. E se não assistiu, vale a pena assistir, que ela explica exatamente o que é isso. Então, são os gatilhos positivos, por exemplo, o cheiro do bolo que me dava alegria, o cheiro de uma flor, uma música que eu cantava e que aquilo me trazia um ambiente gostoso. Então, tudo isso vai ser buscado lá do inconsciente para essa criança interior. E quando a gente é adulto, isso é super positivo, porque vai trazer para a gente uma memória positiva que vai nos colocar numa situação boa, de leveza, de bem-estar. Assim como acontece com as coisas positivas, também acontecem com as nossas memórias negativas que estão lá no inconsciente. Por exemplo, pequenos traumas ou até traumas maiores, emoções, desejos nossos ou necessidades que não foram realizadas. Tudo isso acaba, por exemplo, uma contrariedade. Citando até uma questão minha, meu pai costumava gritava muito, era uma pessoa que gritava bastante. Então, toda vez que eu escuto, e até hoje, só que hoje eu já tenho consciência, eu consigo trabalhar com isso. Mas toda vez que eu escuto uma pessoa, um homem gritando alto, aquilo me assusta. Aquilo traz uma memória para mim de um momento que não era agradável, porque geralmente era um momento que meu pai ia discutir com a minha mãe ou ter alguma discussão em casa. Então, o tom da voz trazia isso para mim. Então, é isso que é importante a gente perceber. As necessidades, os desejos que a gente não teve realizados, então, uma contrariedade ou qualquer coisa assim que traga para a gente, que a gente associe com isso. Então, vai ser puxado e vai ser trazido para essa criança interior. Quando é problema isso?
Quando nós não trabalhamos o autoconhecimento, quando a gente não começa a observar esses comportamentos em nós como adultos e nós deixamos que essas crianças interiores reajam a essas situações. Por exemplo, se cada vez que eu escuto agora um homem gritando alto, eu começo a chorar, eu começar a me esconder, porque era o que eu fazia. Então, isso é quando você tem, ou mesmo que um adulto não se esconda, ele tem o desejo de se recolher, de se retirar ou de se afastar daquela situação. Então, é por isso que é importante a gente entender quais foram aquelas emoções. E isso a gente consegue através de um trabalho de autoconhecimento, com a ajuda de profissionais, de psicólogos, terapeutas, psicanalistas, que vão ajudar a gente a localizar o que foi que feriu essa criança interior. A criança geralmente não consegue elaborar essas questões que aconteceram com ela, esses traumas, ou vamos chamar de pequenos traumas, né? Dessas frustrações, né? Ela não consegue elaborar isso. É óbvio que existem adultos que conseguem ir elaborando essas situações ao longo da vida, mesmo que não tenha ajuda de um profissional. Algumas outras pessoas precisam disso, porque em algum momento da vida, esses gatilhos vão começar a trazer reações que podem ser muito nefastas na vida da gente. Por exemplo, se eu tenho um chefe que grita comigo como meu pai gritava, e isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu me sentia extremamente incomodada, triste, e eu chorava, eu ficava triste, e eu não sabia como reagir àquilo. Então, quando a gente começa a observar que tem esse comportamento, e a gente consegue entender o que é a criança interior, e o quanto ela foi importante na definição do adulto que eu sou hoje, a gente consegue entender as reações que a gente tem, porque a criança, ela só quer o acolhimento, ela quer o amor, ela quer ter os desejos dela realizados. E o adulto que permanece com essa criança interior muito forte, a cada momento que ele for exposto a uma situação parecida com o que ele viveu nesse período e que esses gatilhos são disparados, ele vai reagir da mesma forma. E isso vai ter impacto nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, em todo lugar. Por isso que se fala tanto da criança interior, de como é importante a gente reconhecê-la, identificá-la e, mais do que isso, identificar quais emoções dessa criança eu estou trazendo para a minha vida adulta. Um adulto que não consegue, que não trabalhou a criança interior ou que não consegue acolher essa criança e compreender que isso está vindo dessas emoções de um passado remoto, ele pode se tornar um adulto medroso, um adulto inseguro, um adulto que vai ter os problemas de relacionamento, às vezes não consegue nem se manter no emprego, não consegue se manter num relacionamento, porque começa a projetar nas outras pessoas aquilo que ele vivenciou lá atrás. Né? E assim, aquilo passou, e a gente conhecendo, quando você ganha consciência de que aquilo é um gatilho do seu passado, você consegue deixar aquilo lá no passado e trazer para a sua vida apenas aquele lado positivo da criança interior. É por isso que o pessoal costuma dizer, acolha a sua criança interior, dê colo para ela, compreenda, reconheça, identifique-a, porque a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue trabalhar com as suas emoções e com as suas reações, que são disparadas pelas emoções, de uma forma mais adequada, conseguindo um controle melhor dessa situação e trazendo para a sua vida um pouco mais de leveza, um pouco mais de clareza, de mais consciência, que é importante. Às vezes esse processo não é tão simples, a gente demora a perceber isso. Por isso que a gente fala de procurar, de repente, a ajuda de um profissional para isso. Quando você percebe que a sua vida, as suas reações, às vezes, não são tão adequadas, vamos dizer assim, às situações que estão acontecendo, ou que elas são exageradas. Por exemplo, chorar diante de um chefe por conta de uma situação que ele está te repreendendo ou te apontando um erro que você fez. Então, isso às vezes é importante a gente observar e começar a buscar a razão disso. Então, por isso que a criança interior é tão falada, por isso que se diz tanto, acolha a sua criança. Eu também não entendia, tá, gente? Lá atrás eu também não entendia isso. Agora eu começo a entender, já tenho trabalhado com ela, ainda às vezes ela aparece aqui no dia a dia, mas a gente vai lidando com ela, vai mostrando para ela qual é o caminho e que a gente, como adulto, está no controle. É importante a gente não julgar essa criança, porque ela era apenas uma criança. Ela não sabia como reagir a isso.
E se ela trouxe isso para a nossa vida adulta e fica nos trazendo essas memórias, é porque a gente tem condição de trabalhar com isso, para ter uma vida melhor, para a gente conseguir tocar a nossa vida sem tanto trauma, sem tanta dificuldade. Então, não julgar é super importante. Não julgar o que aquela criança viveu e nem mesmo o seu comportamento, porque o julgamento não leva a gente a evolução alguma. O julgamento não ajuda a gente a crescer, não ajuda no nosso autoconhecimento, em a gente conseguir perceber quais são os nossos mecanismos de defesa, o que a gente faz para poder se defender disso. Então, o não julgamento é fundamental, tanto para acolher a sua criança, quanto para identificar que ela está atuando na sua vida adulta. Quando nós, como adultos, fazemos esse movimento em prol da nossa criança interior, em prol de nós mesmos, a gente consegue tomar conta da nossa vida. A gente acolhe essa criança interior, a gente dá aquele colinho que ela está pedindo e, principalmente, a gente consegue trazer para a nossa vida as nossas decisões como adulto, porque criança não decide nada. E quando a gente deixa essa criança interior falar mais alto do que o adulto que existe em nós, a gente deixa que essa criança tome as decisões por nós. Mas criança não é capaz de tomar decisão. E é nesse momento que a gente toma decisões equivocadas. Então, trabalhar a criança interior não é importante só para a gente retomar os aspectos positivos da alegria, da criatividade ou lidar com os traumas, mas também para que a gente consiga perceber esse nosso papel como adultos e tomar decisões mais adequadas, mais assertivas para a nossa vida adulta. Alguma das formas da gente cuidar dessa criança interior é fazendo coisas na nossa vida adulta que nos remetam às coisas boas que elas nos trazem, né? Que as nossas crianças nos trazem. Então, por exemplo, eu gosto de artesanato. Para mim é um momento que eu me sinto criativa, que eu vou brincar, que eu vou inventar, mas você pode cantar, você pode dançar, você pode brincar. Qualquer coisa que para você remeta a esse momento agradável, que traga de você aquela sua essência. Então, qualquer atividade que para você faça sentido, e até mesmo, por que não brincar, né? Pegar o seu filho, o seu neto, seja lá o que for, e brincar das brincadeiras que vocês brincavam quando crianças. Então, é importante trazer essas atividades lúdicas também para a nossa vida, para a gente sentir e se conectar com essa criança. É um carinho que nós estamos fazendo para ela. Eu quero propor para vocês, agora no final desse vídeo, fazer uma pequena meditação para a nossa criança interior. Mas antes eu queria ler para vocês um trecho de um poema do Fernando Pessoa, que eu acho que é perfeito sobre a criança, que traduz tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos lá. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Vamos lá? Então eu vou sugerir a vocês que fechem os olhos, que relaxem, respira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca. Sinta que todo o seu corpo vai recebendo esse oxigênio, seus músculos vão relaxando. Vá se conectando com você. E comece a lembrar de uma cena, de um momento feliz da sua criança de 0 a 7 anos. Algum momento, alguma situação que foi muito boa para você, agradável. Traga para sua memória esse momento. E comece a observar essa cena. Observe o que está lá. O que está acontecendo, quem são as pessoas que estão ao seu redor ou se você está sozinha. Mas principalmente, lembre da emoção que você sentia nesse momento. Alegria, euforia, felicidade, leveza, tranquilidade. Lembre do seu cabelo, da sua roupa.
do lugar que você gostava de ficar, das atividades que você gostava de fazer. E por que esse momento foi tão positivo para você? Observe o seu corpo diante dessa emoção positiva. E você agora como adulto, olhe para essa criança como observador e veja como ela vive de forma simples, tranquila, aproveitando esse momento, se preocupando apenas com o momento presente, com o brincar, com se divertir. Você pode guardar essa emoção e esse momento como um gatilho para você. Toda vez que você precisar buscar essa tranquilidade, esse momento de alegria, de euforia, de felicidade que você vê nessa criança. Guarde para você esse momento como uma chave para acessar a sua criança interior. Toda vez que você sentir necessidade dessa emoção, abrace essa criança, agradeça a ela por ela estar na sua vida. Veja o sorriso que ela abre para você e diga a ela: muito obrigada. Muito obrigada por você ainda estar aqui comigo. Obrigada por estar sempre comigo em todos os momentos. Solte a sua criança, agradeça e mande ela brincar. Agora eu proponho que você vire, saia dessa cena e busque uma outra cena, não tão positiva. Procure se lembrar de um momento onde você, criança, se sentiu ameaçado, inseguro, com medo. Olhe como essa criança está, em que situação, em que local. Como observador, se ajoelhe perto dessa criança. Pegue-a pelas mãos e diga a ela, olhando bem dentro dos olhos dela: você não precisa temer nada. Nós já passamos por isso. E nós chegamos aqui. Tá tudo bem. Você não precisa mais ter medo ou ficar insegura. Eu estou aqui. Eu cresci e agora eu cuido de você. Tudo isso já passou. Você não podia resolver isso. Você era pequeno demais para isso. Eu te libero disso. Deixe isso comigo que eu vou cuidar. Eu sou o adulto e você é apenas uma criança. Abrace essa criança, passando todo o amor e todo o afeto que você puder, acolhendo verdadeiramente esse momento, essa emoção e sentindo que essa criança vai amolecendo nos seus braços. Vai relaxando até o momento que você sente que pode soltá-la desse abraço, olhar novamente nos olhos dela
e dizer: pode brincar que eu cuido disso. Veja o sorriso que ela abre para você. Deixe-a ir e observe que ela sai correndo, pulando, como as crianças pulam. Se levante, respire fundo e fale: eu dou conta disso. Respire profundamente e guarde também essa segurança que você conseguiu passar para essa criança assustada. Para que toda vez que você se sentir ansioso, medroso, com medo, assustado por alguma questão, preocupado com alguma questão, você possa acolher essa sua criança que trouxe essa emoção e saber que você tem o domínio sobre isso. Guarde isso como um gatilho para você em todos os momentos que sentir necessidade. Respire profundamente, relaxe e pode abrir os olhos. Muito obrigada e que você consiga sempre acolher a sua criança interior. Espero que vocês tenham gostado da meditação, de todo esse assunto, que vocês tenham parado para pensar um pouco na sua criança interior. E se gostaram, deixe um like aqui, se inscreva no canal e que a gente vai ficar muito feliz de responder suas perguntas, de ter você com a gente e acompanhar o nosso material. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por tudo.